Oi, bom dia, tudo bem? Espero que estejam bem, passada a semana, né? Uma semana diferente com o esquema das aulas, mas espero que estejam todos bem. Nós vamos corrigir a página 7, passei para vocês, não é? Página 7 e 8. Vamos lá? Tem um texto aí, não é? Na página 6, a morte do funcionário, que fala sobre o espirro, né? Sem querer ali, o personagem espirrou e molhou o outro, não é? Então, nós vamos ver aí a análise das orações adverbiais presentes nesse texto. Releia a seguinte sentença retirada do texto. 1. Espirrou conforme estão vendo. Essa sentença pode ser dividida em duas orações. Escreva abaixo apenas a oração subordinada. A oração subordinada é conforme estão vendo, tá? A oração espirrou é a oração principal, é classificada como oração principal, mas aí pediu só a subordinada, então é só conforme estão vendo. Na B, o texto introduz a oração apontada como responsável, que texto introduz a oração apontada como resposta da alternativa anterior? O que esse termo exprime? Que termo introduz? Conforme. O que ele exprime? Conformidade, tá? O acordo, né? Classifique a oração conforme, conformativa. Então, oração subordinada, adverbial, comparativa. No 2, releia o seguinte trecho. Eu o molhei, pensou Tcheviarkov. Apesar de não ser meu chefe, não fica bem, devo desculpar-me. Encontre no texto uma oração subordinada adverbial concessiva. Concessiva é aquela que há uma ressalva, né? Uma tolerância. E escreva abaixo, apesar de não ser meu chefe, tá? É a oração concessiva, apesar de não ser meu chefe. Na B, qual termo ou expressão indica a ideia de concessão nessa sentença? Apesar de. Substitua esse termo ou expressão por outro que também expresse ideia de concessão. Realize as modificações necessárias na oração. Que outro termo pode ser substituído? Então, no lugar de apesar de, embora ele não seja o meu chefe, né? Mesmo que ele não seja, por mais que ele não seja, são possibilidades. Releia a sentença a seguir retirada do texto. Todos espirram, visto que é algo natural do ser humano. De acordo com o texto, qual a explicação para o fato de todos espirrarem? É algo natural do ser humano, é comum, né? É natural. Na B, classifique a oração destacada no trecho, visto que é causal. Então, oração subordinada, adverbial, causal. Na C, elabore mais duas sentenças que apresentem orações que possam ser classificadas como a oração destacada acima. Então, sei lá, fui ao supermercado porque estava sem feijão, por exemplo, né? Como estava resfriada, não pude ir à reunião hoje, tá? É um outro exemplo. O como no início é uma causal, né? Ele equivale a por quê? Porque estava resfriada, não fui à reunião, tá? Então, são dois exemplos, você deve ter colocado aí. Se você estiver com dúvida, anote que na aula, quando nós fizermos aula online, nós conversamos, eu tiro a sua dúvida, tá? Na 4, quando estudou a tipologia textual dissertativa, você viu que a argumentação é essencial nesse tipo de texto. Desse modo, por que é importante que um texto dissertativo tenha várias orações subordinadas adverbiais causais? Qual é a função delas no texto? Por que elas são importantes? A gente acaba aqui respondendo, né, as duas perguntas em uma resposta só. É comum encontrar orações causais? Sim, porque nós estamos argumentando. Na argumentação, você fala e justifica, né? Então, você apresenta um argumento e justifica. Essa justificativa sempre vai ser praticamente introduzida por uma conjunção causal. Porque, né? Como, né? Então, sempre elas vão ser introduzidas aí por uma conjunção causal. Então, por que elas são importantes? Porque o argumento precisa ser explicado,
melhor elaborado, né? Explorado, e essa exploração se dá através de explicações, que são as conjunções causais. Elas confundem quase com as explicativas, né? E não tem como a gente encontrar muita diferença, não, tá? Entre as duas, porque as conjunções, o porquê, por exemplo, é o mesmo. Então, o significado das duas, o valor semântico das duas é o mesmo, né? A explicativa explica, a causal traz a causa, o motivo, né? Elas são semelhantes neste ponto, quando usa-se a conjunção porquê. Na 5, ainda falando da tipologia dissertativa, são importantes em textos desse gênero as orações subordinadas adverbiais conformativas. Por quê? O que elas conferem ao texto? Elas são importantes porque as conformativas vão trazer assim, conforme, como, segundo. Se você está apresentando um texto, aqui, gente, esse material da BNCC, ele traz assim a ideia de que o ano passado a gente tenha, né, estudado a fundo, porque o 8º ano estuda mais a fundo a dissertação do que vocês no ano passado. Então, como o ano passado o material não estava reformulado, a gente falou bem superficialmente, né? Mas vocês devem ter ouvido, eu devo ter falado para vocês, que no texto argumentativo é interessante que a gente coloque a opinião de especialistas, né? Então, se eu vou argumentar sobre um ponto, sobre algo, uma questão ambiental, é importante que eu coloque a opinião de ambientalistas, de estudiosos nessa área. Por que é importante fazer isso? Porque eu dou credibilidade ao meu texto. Eu embaso os meus argumentos, né? Então, não sou só eu que estou falando, não é opinião só minha. Estou falando, mas olha aí, tem uma autoridade no assunto que pensa como eu, né? Pensa da mesma forma que eu penso. Então, nós temos essa possibilidade de dar credibilidade ao texto. Qual é a conjunção que é introduzida aí, um argumento de autoridade, que é assim que ele é falado? As conjunções conformativas. Então, segundo o ambientalista, conforme estudos realizados pelo ambientalista, tá? Como diz o ambientalista, ok? Então, todas essas aí são formas de dar credibilidade ao texto. Eu vou gravar outro vídeo, tá?